Efésios 3, de 14 a 21. Segunda oração de Paulo pelos Efésios, aqui nessa carta. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Até aqui a leitura da Palavra de Deus, meus irmãos. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender essa passagem breve, porém extremamente rica. Sim, Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão da Tua revelação. Há coisas aqui nesse texto que nós acabamos de ler que de fato desafiam a nossa compreensão, e pedimos que o Senhor nos guie passo a passo, para que não somente nós possamos compreender, mas experimentar tudo aquilo pelo que Paulo orou aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma daquelas vezes que eu gostaria de começar a exposição desse texto dizendo uma coisa que eu aprendi com meu sogro, que dos homens mais crentes que eu já conheci, um grande pregador. Ele dizia: meu filho, a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. E com certeza é assim que eu me sinto nessa noite. Quando estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo está pedindo a Deus que Ele conceda aos crentes coisas que eu olho para mim e pergunto: eu alguma vez já experimentei isso? Do que Paulo está falando aqui? E olho para a minha experiência, olho para a minha história e procuro identificar algum momento ou algum evento que possa ter alguma correspondência com o que Paulo está dizendo aqui. Por isso que eu tive que orar a Deus e dizer: Deus, eu vou pregar porque é a Tua palavra, mas eu quero ser o primeiro a compreendê-la, ouvi-la e experimentar o que é que o Senhor está dizendo aqui. Porque o que Paulo está pedindo aqui, como um comentarista que eu li, ele disse assim: se isso aqui não tivesse na Bíblia, nós não ousaríamos dizer coisa do tipo assim: ser tomado de toda plenitude de Deus. Já pensaram nisso? Conhecer o amor de Cristo que ninguém pode conhecer, o Deus que faz muito mais do que a gente pensa ou pede. Então são superlativos, são coisas tão grandiosas colocadas aqui. Um outro comentarista disse assim: Paulo viu a altura do monte, mas mesmo assim se atreveu a escalá-lo. Ele olhou e disse: a montanha é alta, mas nós vamos lá em cima. Deus, eu oro para que os crentes tenham isso e tenham isso. Eu acho que poucos de nós têm essa ousadia em oração ou pedem coisa desse tipo. Nós nos limitamos às vezes a pedir coisas que são limitadas pela nossa visão do que é o cristianismo e até visão do que é, de quem é Deus. Mas aqui parece que Paulo tem uma visão tão grande da glória de Deus e do que é o cristianismo, que ele pede coisas aqui que nós olhamos assim, pelo menos eu, não é? Eu olho assim e digo: meu Pai, será que alguma vez na minha vida eu entendi isso aqui, ou conheci isso aqui? Essa passagem que eu queria ver com vocês nessa noite, na expectativa que o nosso Deus nos encha de admiração por Ele e da glória da sua grandeza, para que nós
possamos refletir a respeito do verdadeiro caráter de Deus e do que é o Evangelho. Conforme eu disse, isso aqui é uma oração que Paulo está fazendo. Eu queria que você imaginasse Paulo preso lá em Roma, como ele estava, com um rolo diante dele, a pena, a tinta, e ele escrevendo aos Efésios, e depois de ter escrito o que ele escreveu, aqui no capítulo 2, ele para um pouquinho, coloca a pena no tinteiro e se ajoelha ali ao lado da cama e ele começa a orar por aqueles a quem ele escreve. Depois ele volta e diz: eu acabo de orar por vocês e olha o que é que eu pedi por vocês. Ele começa essa passagem dizendo no verso 14: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai para orar. A causa naturalmente é tudo que ele escreveu antes, especialmente capítulo 2 de 1 a 10, onde ele fala da graça de Deus que nos tomou quando estávamos mortos e nos deu vida. Se refere ao que ele falou no capítulo 2 de 11 a 22, como Deus na sua misericórdia juntou judeus e gentios numa nova família, num novo corpo. Se refere ao que ele disse no capítulo 3 de 1 a 13, o mistério do Evangelho que estava oculto, mas que agora Deus revelou. Tudo isso é muita informação, é muita coisa. Quando nós meditamos no plano da redenção, que é isso que Paulo está explicando aqui nessa carta, nós vemos como ele é profundo, como ele é vasto. Então, numa certa altura, não tem muita coisa a fazer senão se colocar de joelhos e dizer: Deus, se o Senhor não me ajudar a compreender, eu não vou entender, não. Eu não quero ser um crente raso, eu não quero ser um crente superficial que fica banhando os pés na beira da praia, quando o vasto oceano está aí diante de mim, me desafiando com seus mistérios para que eu conheça. Eu quero entrar, eu quero conhecer. Eu sinto que é como se fosse isso. Paulo vem descrevendo estas coisas e em uma certa altura ele diz: daqui para frente é só com oração mesmo. Se Deus não nos iluminar e Deus não nos instruir, nós não vamos compreender. Verso 14 ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai. É uma indicação da reverência, do respeito que havia tomado conta do seu coração. Lembra que o judeu ortodoxo, ele orava de pé com as mãos para cima. Então, quando ele se ajoelhava, era porque de fato ele se sentia na presença da majestade de Deus, se sentia humilhado, quebrantado, estava prestes a derramar o coração diante de Deus. É nessa atitude que Paulo faz essa oração aqui, e ele se dirige a Deus, final do verso 4, como Pai, e no verso 15 ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. A família que toma o nome de Deus, tanto no céu como na terra, são os filhos de Deus, são os cristãos, judeus e gentios, que ele acabou de descrever no capítulo 13 e capítulo 12, que Deus uniu pela graça. Talvez Paulo esteja pensando aqui lá no relato da criação, quando Deus criou o homem, depois de haver criado todos os animais, chamou Adão e disse: você agora vai nomear, você vai dar nome aos bichos. O ato de nomear indica ascendência, soberania. Ao nomear, Adão estava dando a identidade daqueles animais. O que Paulo está dizendo aqui é que nós, como família de Deus, nós recebemos o nosso nome dele. É ele quem nos define, é ele quem nos identifica. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai, de quem nós temos o nome. Quem você é? Eu sou de Deus. Esse é o nosso sobrenome, do qual nós mais nos orgulhamos. Eu sou de Deus, é dele que nós recebemos o nome, fazemos parte da família dele. Então é diante desse Deus que nos identifica, de quem nós recebemos o nome, que Paulo se ajoelha e ele começa a orar, e ele pede 4 coisas pelos seus leitores. A primeira delas está no verso 16. Ele pede que o Pai, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais, ou nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Primeira coisa que Paulo pede pelos seus ouvintes, pelos seus leitores, depois de ter exposto a grandeza do Evangelho, da graça de Deus, o mistério da igreja, é por fortalecimento,
peço que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior é a nossa mente, o nosso coração, é a nossa consciência, a nossa vontade. Paulo pede que, pelo Espírito de Deus, pela ação do Espírito Santo, nós sejamos fortalecidos em todas estas coisas que nós escutamos. Porque uma coisa é nós compreendermos estas verdades, a outra é sermos fortalecidos nelas, ganharmos força, coragem e ânimo a partir delas. Um crente fortalecido interiormente, ele vai enfrentar as perseguições, vai enfrentar a dureza da vida, vai enfrentar a crise econômica, ele vai enfrentar as doenças, porque ele está fortalecido no homem interior. Mas quando nós estamos enfraquecidos, nós estamos desanimados, nós não temos ânimo para prosseguir, nós damos um mau testemunho, nós não avançamos como deveríamos, não nos comportamos como deveríamos. Pelo seu Espírito, Deus nos fortalece no homem interior. É basicamente aqui que nós encontramos o ânimo para prosseguir. Esse fortalecimento é aquele sopro da brisa suave em nosso coração, que nos refresca, que nos anima. E eu tenho certeza que vocês já experimentaram muito disso na vida de vocês. Aqueles momentos em que Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela circunstância, palavra de um amigo, de um irmão, por uma música, a leitura da palavra, uma pregação, você se sente revigorado na fé, que a sua fé se alevanta e você sai mudado numa outra pessoa, disposto a enfrentar as dificuldades da vida. Isso talvez seja o que muita gente chama de avivamento espiritual, esse fortalecimento interior. Eu sei que hoje em dia o conceito de avivamento está muito ligado a sobrenatural, sinais e prodígios. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, mas eu gosto de pensar que, biblicamente falando, um reavivamento ou um fortalecimento é essa ação de Deus na nossa mente e no nosso coração, nos firmando nas suas verdades, no seu evangelho, de tal forma que nós cobramos ânimo, nós nos levantamos, estamos prontos para enfrentar a vida. Paulo pede isso. E eu creio que essa é uma das coisas que nós deveríamos pedir também a Deus, não só por nós, que Deus nos fortaleça pelo Espírito Santo no nosso homem interior, mas pedir também pelas pessoas ao nosso redor. Há muitos irmãos que precisam dessa oração, estão desanimados por causa dos problemas, dívidas, doença, estão desanimados porque estão enfrentando problemas de relacionamento, estão desanimados porque estão enfrentando perseguição no trabalho, estão desanimados porque estão sofrendo bullying na escola. São tantas circunstâncias nessa vida para as quais nós precisamos estar fortalecidos. Paulo ora por isso, que a igreja seja fortalecida no homem interior, porque só dessa maneira ela vai poder cumprir a sua missão aqui nesse mundo. E graças a Deus por isso, quando Ele vem e pelo seu Espírito Santo Ele nos alevanta, como a visão do vale de ossos secos do profeta Ezequiel. Deus veio e soprou sobre aqueles esqueletos revestidos de carne e nervos, mas sem vida, e eles se levantam, e era um grande exército para o serviço de Deus. Ó Deus, concede que a nossa igreja seja fortalecida no homem interior. A segunda coisa que Paulo ora, e a nossa tradução não deixa direitinho ver que na verdade é uma outra coisa, está no verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que Paulo está pedindo aqui, embora não possa parecer à primeira vista, mas é a única interpretação possível, é que Cristo habite plenamente pela fé, porque por definição o cristão é aquele em quem Cristo já habita. Ser cristão é ter a Cristo, é recebê-lo como seu Senhor e Salvador, é dar-lhe o domínio da vida, é entregar a Ele o trono do nosso coração e dizer a Ele: habita em mim, sê tu o meu Salvador, a minha vida, a razão do meu ser. Então, por definição, o Cristo já habita no coração do crente. Então, o que Paulo está pedindo aqui no verso 17, quando ele diz: assim habite Cristo no vosso coração pela fé? Nós cremos que ele está pedindo que Cristo habite plenamente.
que essa experiência de ter Cristo em nós, esperança da glória, ela seja experimentada plenamente, que não haja área nenhuma da nossa vida que não seja ocupado pela presença de Cristo, que se nós formos uma casa, isso aqui é uma figura que Paulo usou no capítulo 2, verso 20, nós somos um edifício, que se nós somos um edifício onde Deus habita, que não haja área nenhuma da vida que Ele não ocupe, Ele habite plenamente, que Ele entre no quarto dos seus relacionamentos, que Ele ocupe a sala dos seus negócios, que Ele entre lá no escritório da sua vida amorosa, mas não haja nada na sua vida, nenhuma área onde Cristo não habite com sua presença santificadora, purificadora, renovadora. Assim habite Cristo no vosso coração. E de que forma isso acontece? Paulo diz aqui, é pela fé. Quanto mais nós entendemos o mistério do Evangelho, quanto mais nós entendemos a Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, e mais nos apropriamos nisso e confiamos nas promessas de Deus, mais nós vamos abrindo mão de nós mesmos, renunciando à nossa autonomia, à nossa independência e dizendo, Senhor, a minha vida é Tua, toma conta de mim, até que Ele habita plenamente em nós. Verso 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Isso aí, a forma como Paulo escreveu, dá a ideia de alguma coisa que acontece paralelamente e que expressa o resultado disso. Ou se a gente pode colocar de uma forma mais simples, Paulo está orando para que nós sejamos fortalecidos no homem interior, para enfrentar as dificuldades dessa vida. Ele está orando para que Cristo habite plenamente em nosso coração pela fé, a ponto de que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor. Arraigados quer dizer alicerçados, aliás, enraizados e alicerçados, fundamentados. Ele usa a figura da árvore e a figura de um edifício. O que é que uma árvore e um edifício têm em comum? A árvore se põe em pé porque ela tem raízes profundas que a sustentam. Um edifício está em pé porque ele tem fundamentos. Então, as duas figuras estão falando de firmeza, de solidez. Paulo está orando para que nós estejamos como uma árvore enraizada e como um edifício que tem fundamentos, nós estejamos assim plantados no amor. O amor aqui é o amor cristão, o amor mútuo, que é o resultado disso que ele está pedindo. Quando nós somos fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo e quando Cristo habita plenamente em nós pela fé, o amor é o resultado disso. É fácil ver como Paulo fala disso em outras passagens. Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor. O Espírito habita em nós, ele diz isso aqui. Então o resultado, sem dúvida nenhuma, é o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele está pedindo ao Pai, de joelhos, dizendo, Senhor, me lembro dos Efésios aqui, eu quero orar ao Pai, de joelhos por ele. Fortalece, Senhor, aqueles irmãos pelo Espírito Santo no homem interior. Senhor, ó Senhor, que Cristo habite plenamente em cada um deles, para que eles se amem profundamente, que esse amor seja arraigado, seja sério, não seja um amor superficial da boca para fora, mas como uma árvore frondosa, enraizada, como um edifício sólido, assim sejam eles. Ele está orando a Deus para que isso aconteça. O terceiro pedido dele está no verso 18. No verso 14 ele disse, eu me ponho de joelhos diante do Pai, verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ele não diz do quê. Dificilmente vai ser o amor de Cristo no verso 19, porque aí já é outro pedido. Mas provavelmente quando ele diz assim, Pai, eu peço que eles compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, eu penso que ele está se referindo ao evangelho que ele acabou de expor. Até porque essas 4 dimensões, elas lembram a figura do edifício que está aí no capítulo 2, versos 20 e 21, quando ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e no verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ele já tinha comparado a igreja de Cristo a um edifício, a um santuário que cresce, um santuário vivo. E quando ele diz, eu oro, Pai, para que eles compreendam
o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ele talvez esteja dizendo assim, para que eles possam compreender o que é que significa a igreja e fazer parte dela, porque é disso que ele vem falando até aqui, para que eles possam compreender todas as dimensões do que é que significa ser cristão e fazer parte do corpo de Cristo. Se ele está orando por isso, significa que, também pela palavrinha poderdes compreender, se ele está pedindo que a gente possa compreender, significa que a nossa mente, a nossa capacidade natural de compreensão, ela tem limites com relação às coisas espirituais, e que tem uma hora em que Deus é que tem que nos capacitar a compreender, e essa compreensão profundamente espiritual do que é a vida cristã, do que é fazer parte do corpo de Cristo, é por isso que ele ora. Qual é a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do mistério de Deus, que é o Evangelho em Cristo Jesus, o povo que ele planejou na eternidade e do qual nós fazemos parte? Ele ora para que a gente possa compreender isso aí. Mas tem um quarto pedido que é surpreendente. Ele pede que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Isso aqui seria normalmente em gramática um oxímoro, ou seja, um quadrado redondo. Ele está dizendo assim, eu oro para que você compreenda o que não pode ser compreendido. Então, Paulo, como é que vai ser isso aí? Você está orando para que eu compreenda o que não pode ser compreendido? Não é isso que ele diz aí? Para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aqui o amor de Cristo é o amor de Cristo por nós. Não é o nosso amor a Cristo, mas o amor que ele tem por nós. Paulo diz que esse amor excede todo entendimento. Excede todo o entendimento humano. Podemos pensar à primeira vista, ou seja, o mundo não pode compreender o amor de Cristo, mas nós podemos, e é por isso que ele ora. Mas eu creio que quando ele diz que o amor de Cristo é além de todo entendimento, ele não está falando apenas em relação à humanidade caída, mas até mesmo a nós, que nós não temos condição de avaliar, embora nós digamos em palavra e cantemos em verso, nós não podemos avaliar o grande amor de Cristo por nós, quando desceu da glória, se fez um de nós e suportou tudo o que ele suportou na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Nós lemos na Bíblia, nós cantamos isso em nossos hinos, mas a compreensão, porque o verbo aqui, conhecer, é um verbo no grego que significa conhecer por experiência. Não somente você conhecer, mas você se apropriar. Você conhecer porque você provou. E esse é um daqueles pontos em que, à medida que eu preparava a exposição do texto, eu parei e disse, Deus, será que eu conheço isso? Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Conhecer no sentido de experimentar. Intelectualmente nós sabemos o que é o amor de Cristo. A Bíblia está cheia de passagens que falam disso. Mas quando é que isso se torna uma experiência real na nossa vida? Eu li uma vez uma experiência do famoso Jonathan Edwards. Se não foi ele, foi John Flavel, um outro puritano. Mas eu penso que foi Jonathan Edwards. Ele estava a cavalo, indo para um determinado hospedaria, onde ele ia passar a noite, estava em missão de pregação, e à medida que ele ia no bosque, ele estava andando no bosque, a caminho do hotel, e ele começou a meditar na grandeza de Cristo, na beleza de Cristo, na pessoa de Cristo. E à medida que ele estava meditando, a sua mente foi se elevando, foi se ocupando com essas coisas, e de repente ele se viu, quando ele voltou assim, o cavalo estava pastando em algum lugar, ele estava completamente perdido no bosque, durante ele não sabe quanto tempo. Ele ficou assim, e não era pentecostal, tá? Era presbiteriano. Ele ficou assim, enlevado, tão carregado pela experiência de contemplar e meditar, de sentir o amor de Deus. Eu li também uma história relacionada com Blaise Pascal, aquele francês que era matemático, mas era também um cristão, muito dedicado e temente a Deus, escreveu coisas maravilhosas.
Quando ele morreu, descobriram escrito dentro do paletó dele, uma tira de couro, gravado uma experiência que ele teve uma noite. Ninguém sabe o que é que estava lá, mas ele disse: à meia-noite, fogo, glória, coisas que eu não posso explicar. Alguma coisa aconteceu com Blaise Pascal, aquela mente brilhante, técnica, fria, calculista, mas alguma coisa ele percebeu. A história da igreja está cheia de relatos, de experiências que algumas pessoas tiveram do amor de Deus e como isso impactou a vida delas, transformou a vida delas. Eu não sei se é disso que Paulo está falando aqui, quando ele diz que nós possamos conhecer experimentalmente o amor de Cristo, porque uma coisa é você saber disso desde menino na escola dominical, outra é você ter a experiência disso, do amor de Cristo, e isso muda você. A gente conhece a reclamação que é muito comum aí de ouvir os pregadores fazerem, eu não gosto nem de fazer porque já virou lugar comum. Na hora de torcer para o futebol, né, o crente se transforma, né, ele grita, ele berra, mas quando está ouvindo falar da grandeza de Cristo, o amor de Cristo, estou exagerando? Acho que não, não é? Então, o que é isso que Paulo está pedindo aqui? Para que nós conheçamos o amor de Cristo que excede todo entendimento. É tão grande o amor de Cristo que essa deve ser uma experiência extraordinária. Sabemos o que é isso? Conhecemos a Deus dessa forma. O cristianismo é algo que mexe conosco, que me toca, que me move, que me transforma, que me emociona. Não faz mal chorar por conta disso. Eu sei que por causa dos exageros que acontecem em determinados movimentos, do tipo assim, o pessoal cai, o pessoal fica imitando bicho, né? O pessoal fica pulando, o retetê de Jeová, e um monte de coisa, a gente olha assim, e pode correr o risco de ir para outro extremo. Dizer, não, o cristianismo bíblico é extremamente racionalista. É só mente, é só compreensão. Nós não podemos nem... Vamos levantar as mãos, irmãos, né? E fica assim... Pode sentir, pode chorar, meu irmão. É claro, eu sou contra emocionalismo. Eu sou contra emocionalismo. Eu acho que ele leva a pessoa no caminho errado. Mas não há dúvida de que na Escritura você vai encontrar gente profundamente emocionada diante de Deus. Essa passagem, ou quando Pedro diz assim, vós vos alegreis. Você já pensou nisso? 1 de Pedro: vocês se alegram em Cristo, mesmo que vocês nunca ouviram, com alegria indizível e cheia de glória. O que é uma alegria indizível? Você já conhece isso? Uma alegria que você experimentou em Cristo tão grande que desafia palavras, que as palavras não conseguem expressar. Ou para nós o cristianismo é simplesmente vir à igreja nos domingos, seguir algumas regras, contribuir para a igreja, cumprir as minhas obrigações. Eu não quero isso. Eu quero isso. É isso que eu quero. E era isso que Paulo estava pedindo. É por isso que Paulo estava orando para aqueles irmãos. Agora, quando a gente pensa que já chegou onde podia chegar, não chegou não. Verso 19 tem o pedido último: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pronto, aí é que a mente explode mesmo, né? Tomados de toda a plenitude de Deus. Deus já é tudo. E a plenitude de Deus, o que é então? A plenitude de Deus, mais do que isso, para que eu seja tomado da plenitude de Deus. A gente fica pensando se o que Paulo está pedindo aqui, ele está pedindo para nós enquanto nós estamos aqui nessa vida, ou é uma oração que ele está fazendo para acontecer depois que a gente morrer e for para o céu? Porque parece tão profundo isso, tão espiritual, tão desafiador e tão diferente da nossa experiência. Ser tomado de toda a plenitude de Deus. Sabe qual é o risco que a gente corre diante de passagens assim? É que a gente lê o texto à luz da nossa experiência. Ou seja, eu digo, bom, eu nunca experimentei nada disso, então Paulo não deve estar falando aqui de outra coisa, a não ser
né? Entende? Você tenta domesticar o texto à luz da sua experiência. Você não tem a menor ideia do que é isso. Aí você lê o texto e você procura dizer: não, isso aqui ele está falando de alguma coisa parecida com a minha vida. E se não for? E se de repente Paulo aqui está pedindo coisas extraordinárias que nós nem ousamos pensar, tomados de toda plenitude de Deus? A plenitude de Deus é Cristo. Isso Paulo diz claramente aqui em Efésios e especialmente na carta aos Colossenses. É em Cristo que Deus se revela de forma plena. E talvez num sentido isso seja a continuação do que ele falou antes: conhecer o amor de Cristo e ser tomado da plenitude de Deus. Talvez seja a mesma coisa. Precisamos ter cuidado aqui para a gente não confundir o que Paulo está dizendo aqui com o panteísmo. Quando ele diz assim, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus, ele não está dizendo que a gente vai virar Deus, ou que nós somos deusezinhos, como a gente ouve às vezes alguns pregadores incautos pregarem por aí, que nós somos deuses nesse sentido, porque essa é uma passagem que está dizendo, né, a plenitude de Deus vai nos tomar. Isso significa que eu vou ficar igual a Deus? De forma nenhuma. Nós não somos panteístas. Esse é o nome da religião que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Não, mas significa que Deus, na sua misericórdia, por meio do que Cristo fez, num amor incompreensível e que desafia a nossa imaginação, Ele vem habitar em nós de maneira plena, morar em nós de maneira plena. E os efeitos disso, quais serão? Você poderia identificar na sua vida? Quais seriam os efeitos de Deus habitar plenamente em você? Eu não penso que Paulo está aqui se referindo a você ser capaz de fazer sinais e prodígios e coisas desse tipo, mas eu penso que ele se refere aqui a uma vida em santidade, como logo em seguida ele vai dizer, a partir do capítulo 4, ele vai dizer: vocês devem viver dessa maneira, viver em unidade, viver em amor, viver em santidade, viver em pureza, em pureza. Eu creio que é isso que ele está pedindo. Como é que ele termina? Ele termina, aqui está a base da confiança de Paulo. Como é que a gente pode fazer essa oração, não é? Olha a motivação de Paulo. Por que Paulo está tão corajoso em pedir isso? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Paulo já tinha falado da plenitude de Deus, do amor de Cristo que excede todo entendimento, e ele diz que Deus pode fazer mais do que isso. Ele pode fazer mais do que isso, mais do que nós falamos, ou pedimos, ou mais do que nós pensamos. Isso conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, o poder do Evangelho que opera em nós, onde está esse poder? Na restauração de vidas, perdão de pecados, transformação, libertação de vícios, mudança de atitude, capacidade de perdoar, de amar os inimigos, de ter paz no meio da tribulação, de não temer a morte, de ser capaz de ficar firme. Onde está o poder do Evangelho na sua vida, na minha vida e nessa igreja? Porque isso é o Evangelho. É para isso que Deus nos chama. Não vamos colocar o padrão abaixo disso, não. Às vezes nós nos conformamos com muito menos do que isso, mas o padrão é esse aqui. É esse o padrão. E é por ele que nós vamos andar, assim queira Deus. Esse é o nosso alvo que nós vamos buscar sempre. E colocar diante de nós. Não vamos nos contentar com nada menos do que isso. Nada menos do que isso, a plenitude de Deus. Paulo termina dizendo no verso 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que a Ele seja toda a glória. Que nessa noite você possa se colocar de joelhos diante do Pai e peça a Ele, primeiro, para que Ele conceda aos outros, a essa igreja, fortalecimento interior, habitação plena de Cristo, conhecimento do mistério do Evangelho, experiência do amor de Deus, do amor de Cristo, a habitação plena de Deus em nós,
e depois peça isso por você. E diga a Deus: Deus, como é que eu vou saber, ou quando é que eu vou saber que o Senhor está respondendo a minha oração? O que vai acontecer na minha vida? Talvez Deus vá lhe dizer: você está pronto para isso? É isso mesmo que você quer? Você vai ter que acabar aquele relacionamento, você vai ter que parar aquele negócio, você vai ter que resolver aquele assunto, você vai ter que perdoar aquela pessoa. Isso aí não, Deus. Você vai ter que perdoar aquela pessoa, você vai ter que se reconciliar com aquela outra. Está disposto? Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E eu queria que você participasse com a consciência tranquila e com essa oração no seu coração, dizendo: Deus, o que quer que custe, qualquer que seja a demanda, eu estou pronto, eu quero experimentar isso aqui antes de morrer, aqui nesse mundo. Eu quero saber o que é isso, experimentar isso em profundidade. E vamos nos aproximar da ceia do Senhor, para participar dela com alegria, como um sinal de que nós cremos no nosso Deus e que estamos levando a sério essa oração que nós queremos fazer. Oremos.